Acho que a gente tem que privilegiar sempre, né, as pessoas que são pontuais. E, por conta disso, nós já vamos começar com o nosso encontro com os especialistas em mobilidade. Eu falei mais cedo, para quem chegou neste momento, eu quero informar que essa reunião está sendo gravada e que o link dela pode ser enviado para vocês. Vocês podem mandar uma mensagem para o Frederico pedindo o link, ou pelo WhatsApp, ou e-mail, ou aqui mesmo no nosso bate-papo, que tão logo a gente finaliza a renderização das imagens, a gente encaminha para vocês, tá bom? Então, eu gostaria de dar boa tarde a cada um de vocês. É um prazer recebê-los aqui hoje, junto com o nosso time de especialistas, para falar sobre mobilidade. Hoje, especialmente, sobre as mudanças necessárias ao transporte coletivo e também o BRT, né, que houveram notícias importantes aí nos últimos dias sobre os dois assuntos. Também vamos apresentar em primeira mão o Mova-se, Fórum de Mobilidade, que foi criado por este grupo para discutir de forma permanente tudo que envolve a mobilidade nas cidades. Mas antes de começarmos, acho que é bom nós fazermos alguns alinhamentos. Os porta-vozes, eles vão fazer as suas falas, vão apresentar, né, os seus argumentos. Após esta fase, nós vamos abrir para perguntas dos jornalistas, que devem se inscrever pelo chat da plataforma e dizer para quem eles vão direcionar a pergunta. Essa inscrição, ela vai ser a nossa ordem de perguntas, e aí vocês vão sendo chamados, né, cada um na sua ordem de inscrição, para fazer a pergunta para o especialista que vocês escolheram. Aí vocês abrem o microfone, fazem as perguntas, né, e aí, posteriormente, nós seguimos com a ordem de inscrição. Então, após isso, nós vamos fazer, né, o nosso encerramento e nós vamos enviar para quem nos solicitar essa gravação da coletiva. Bom, para iniciar aqui a nossa tarde, eu convido o Miguel Ângelo, que é o coordenador do grupo, geógrafo e mestre em transportes pela UNB, para poder dar as boas-vindas, Miguel, e falar dessa novidade aí do nosso Fórum Permanente. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Miguel Ângelo e estou muito feliz, né, de receber todos vocês novamente, né, nessa nossa segunda reunião, sendo a primeira, né, já com a bandeira do Mova-se, né? A nossa ideia, como especialistas, é apresentar, né, uma discussão mais qualificada sobre as questões de mobilidade, né, ajudar tanto os tomadores de decisão quanto também, né, os formadores de opinião, né, na questão relacionada aos conceitos, né, a técnica e tudo o que está em volta do termo de mobilidade urbana. Sabemos que vivemos um novo, né, momento, não sei se pode falar um novo normal, mas uma nova situação na qual as pessoas vão voltar, né, já estão voltando a se deslocar pela cidade, e Goiânia vem, né, como a maioria das cidades do Brasil, enfrentando, né, alguns desafios nessa volta, desde a questão de financiamento dos serviços públicos, né, até mesmo no próprio repensar do ordenamento urbano em relação ao uso das vias, calçadas, né, de mobilidade ativa. O grupo, né, é formado por especialistas e também estamos agariando, né, apoios que possam nos ajudar nessa discussão, né? Nós estamos lançando também um site, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um instante. O chat ainda tá, o site ainda está em versão, a gente pode falar uma versão ainda agora beta, né? Eu estava em alfa, que era só para nós, né? E agora em beta, né? No qual traz traz os nossos, né, propósitos, né? Que é discutir as cidades para promover qualidade de vida. Nós queremos que as pessoas possam entender o quanto a mobilidade impacta na vida delas, né? E como
questão tem que ser continuamente, né, discutida e aperfeiçoada para melhorar. Porque um tempo perdido, 1 minuto perdido no trânsito, né, ou no deslocamento, é 1 minuto que poderia ser gasto em outras atividades, seja ela econômica, gerando riqueza, lazer, descanso, né, família e em outras, né, estudo e afins. Né? E ele não está restrito somente à questão de transporte público, mas sim todo o seu ecossistema, né? Bicicletas, os aplicativos de transporte, pedestres, carros, né? E como nós possamos trabalhar isso de forma integrada, visando, né, melhor experiência para quem usa e o menor impacto para a cidade, né? Nós, né, quem gostar de fazer parte, né, ser um apoiador, ou como especialista, né, ou como pessoa jurídica, né, nesse momento nós não estamos passando, né, nenhuma sacolinha pedindo recurso, mas sim apoio no ponto de vista intelectual, das discussões. Tá? O site tem esse link para fazer, né, para quem quiser ser apoiador. Hoje temos, né, como apoiadores a FETRASUL e o CEFTRU da UNB, né, o professor passou depois vai fazer uma melhor apresentação. O grupo também técnico sobre comportamento em transportes, também lá da UNB. Temos hoje o apoio também do Instituto Liberdade e Justiça, da VIA, né, que é um aplicativo de transporte, assim como o Movit, e também do podcast Transportar é Preciso, né? Nosso podcast parceiro, onde o professor Adriano Paranaíba, que também é um dos nossos especialistas, discute com pessoas, né, ligadas à mobilidade a questão do transporte, não só em Goiânia, né? A mobilidade não só em Goiânia, mas também no Brasil. Como eu havia dito antes, né? Nós estamos nos colocando para discutir os caminhos, sabemos que não somos donos da verdade, então queremos fomentar essas discussões. Né? A academia, nós da academia somos muitas das vezes criticados por estarmos fora do contexto da realidade. Então a ideia é ter essa ponte para junto, né, principalmente vocês da imprensa que estão também no dia a dia, cobrindo, né, ouvindo a reclamação das pessoas, nós possamos juntos chegar a essas soluções. E como poderia ser em debate com especialistas, num formato parecido com o que nós vamos estar fazendo hoje, em painéis, né, com apresentação de temas específicos, ou palestras. Né? Nós acreditamos, né, na ciência, né, a questão da informação, informação, compartilhar, né, as experiências, buscar a diversidade de visões, porque sabendo só nesse conjunto de experiências podemos chegar né, a caminhos mais assertivos. Aqui estão os nossos contatos e esse é o Movas. Hoje também devemos estar dando início à nossas redes sociais. Né? Eu vou colocar aqui no chat o nosso site e aqui tem um hiperlink para as redes sociais. Então, gostaria de agradecer muito, né, e colocar à disposição para qualquer dúvida e qualquer situação que possa ser, né, o fórum possa estar ajudando. Muito obrigado. Obrigada, Miguel. É isso, estamos construindo aí devagarzinho esse projeto que de fato se propõe a trazer muito valor para a discussão que envolve a mobilidade, né? Esse é um dos princípios de todos os que estão presentes aqui, especialistas, professores, doutores, né? Que de fato conhecem de uma maneira muito profunda todos esses vieses da mobilidade, como bem Miguel disse, que não se restringe ao transporte público coletivo, né? Bom, neste momento, os nossos especialistas vão dar as suas opiniões sobre o que tem sido dito e feito sobre o transporte público coletivo de Goiânia e região metropolitana. Nós tínhamos, além da professora Érica,
né, do Miguel, do Adriano e do pastor Willy, nós tínhamos duas outras professoras que fazem parte, né, do nosso grupo, que é a professora Poliana Leite e a advogada Desirê Penalba, mas elas não puderam participar por questões de cunho pessoal, e nós vamos seguir aqui o nosso projeto com os nossos demais porta-vozes. Então, eu gostaria agora, né, de convidar a professora Érica Neibe, urbanista, doutora em transportes pela UNB, professora da UFG, para fazer as suas considerações acerca dos temas que nós nos propusemos a falar hoje. Olá, boa tarde para todos e todas, né? Boa tarde, Renata, professor Pastor, Miguel, Adriano, que são os meus aqui colegas de mesa. Boa tarde a todos os colegas também que estão conectados, jornalistas, né? Abri a lista aqui, então a gente tem o Alex, o Alânio, Daniela, Daniel, Eliane, enfim, para todos que nos acompanham aqui, né, bem-vindos, agradeço o convite, né, destaco mais uma vez a importância que é discutir mobilidade urbana para nós que, tanto nós que estudamos, né, quanto para todos que desejam uma cidade melhor, mais inclusiva e melhor para a gente morar e viver no final das contas, não é mesmo? Com relação a o que eu trouxe para a gente debater um pouco, né, algumas provocações, algumas reflexões, e hoje a gente tem essa pauta um pouco mais direcionada para o transporte público coletivo. Então, para começar, acho que a gente sempre precisa destacar a importância do transporte público coletivo para qualquer cidade que deseja, né, uma boa mobilidade. E, assim, nesse âmbito do transporte coletivo, da necessidade de melhoria do transporte público, eu queria destacar o processo de planejamento, né, e os planos diretores nesse contexto. Então, assim, nós tivemos aqui em Goiânia 2 planos diretores, né, dois planos que eu gostaria de trazer aqui. O primeiro é o PDSTC, lá de 2006, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um plano de desenvolvimento setorial de transporte coletivo que foi elaborado lá em 2006, então um plano que já tem 15 anos. E esse plano foi, inclusive, base para o novo contrato de concessão da RMTC, né? Esse plano ele trouxe algumas ações muito interessantes no âmbito operacional, no âmbito de infraestrutura, no âmbito de gestão, e lá naquela época ele já trazia, né, um cenário otimista e um cenário tendência. Nesse cenário otimista, o transporte coletivo em 2020, ele teria cerca de 40% das viagens, olha só que bacana, né? E um cenário tendência, um cenário onde nada fosse feito, o transporte coletivo seria responsável por 37% das viagens. Então, assim, a gente não tem uma pesquisa origem e destino recente, infelizmente, né, mas a gente sabe que teve uma pesquisa de 2013, por exemplo, que trazia que o transporte coletivo era responsável apenas por 32% da demanda de deslocamentos motivo trabalho. Então, assim, lá, desde 2015, a gente já tem um planejamento para o transporte público, né, e uma indicação de que se nada fosse feito, ou se muito pouco fosse feito, esse serviço teria uma perda de passageiros, né, teria um aumento do número de viagens, ou teria um aumento no tempo de viagens, né, e tudo mais. Então, assim, nós, digamos que estamos colhendo um pouco os frutos, né, que nós não plantamos lá em 2006, 2008, quando esse plano foi feito. Então, assim, às vezes a gente fala, né, o transporte coletivo para melhorar precisa de planejamento, mas aqui em Goiânia a gente sabe que esse processo de planejamento ele aconteceu, né? E a grande pergunta é por que as ações planejadas, por que o que foi planejado não foi implementado? Será que se pelo menos a maioria das questões que estivessem previstas no plano, né, as questões que foram planejadas, se elas tivessem sido implementadas, será que nós estaríamos numa Goiânia diferente? Ou quão diferente? Ou quão melhor? E não para por aí, né? Além desse plano diretor de transporte coletivo lá de 2006, a gente tem o próprio plano diretor municipal, que foi uma lei aprovada em 2007. Essa lei herdou muitas características desse plano de desenvolvimento setorial do transporte coletivo, né?
Então, essa lei de 2007, ela traz também uma série de ações para o transporte público, uma série de propostas. E eu vou destacar aqui só alguns parágrafos também para provocar a nossa discussão. O primeiro deles é lá no artigo 6º do Plano Diretor de Goiânia, então, que ele fala que o modelo espacial, que o ordenamento do território de Goiânia vai ser baseado nos corredores de transporte coletivo. Então, olha só, lá em 2007, como que Goiânia fez uma aposta alta? Ela apostou todo o seu ordenamento espacial, todo o seu ordenamento territorial na eficiência do sistema de transporte público. Eu costumo dizer que Goiânia, até mais do que outras cidades, né, tem assim, uma obrigação, ela apostou todas as suas fichas no transporte público lá em 2007. Então, é muito necessário, né, que esse transporte realmente tenha a qualidade esperada. Olha só, outra coisa que está escrito lá no plano diretor, né, no artigo 17, que a prioridade dos deslocamentos em Goiânia vai ser dos não motorizados sobre os motorizados e dos coletivos, né, do transporte coletivo sobre o individual. Então, assim, quando a gente fala em corredor de ônibus, né, em melhoria da infraestrutura para o transporte público, não é bem uma vontade política, né? É uma premissa legal, está estabelecido no plano diretor. Tá? Então, o plano ele é muito bacana, ele traz soluções que priorizam o transporte público sobre o individual, ele traz lá a necessidade de universalizar o serviço de transporte público, né? Esse é um termo forte, você ampliar o acesso, você garantir um transporte público de qualidade para toda a população. Ele fala da necessidade de inclusão social, ele fala da necessidade de modicidade tarifária e equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte público. Então, de novo, isso tudo é uma lei, é o plano diretor, é o que ordena o crescimento de Goiânia. No artigo 28 do plano, ele traz os corredores exclusivos e corredores preferenciais. Então, ele chega a listar, olha só, então, desde 2007, nós temos uma lei que determina que determinadas vias da cidade terão corredores exclusivos e outras corredores preferenciais. Isso tudo para a eficiência do transporte público, né, e para atendimento daquele modelo espacial. E olha só uma questão também muito interessante, lá no artigo 29 da lei, tem que o sistema de transporte coletivo, ele vai ser composto pela rede estrutural, que são os corredores exclusivos e preferenciais, pelas estações de integração e conexão, né, e também pela integração entre modos de transporte. Olha só que interessante. Ele fala que as ciclovias, os bicicletários e os estacionamentos para bicicleta fazem parte do sistema de transporte coletivo de Goiânia. Então, assim, se a gente pegar o plano diretor, tem um mapa como anexo que traz todas as vias que deveriam ter corredores preferenciais, corredores exclusivos, infraestrutura cicloviária, essa integração em terminais, né, da bicicleta com o transporte público. De novo, gente, isso foi planejado em 2007, isso virou lei em 2007. Nós estamos falando de 14 anos, né? E assim, e desses corredores, né, exclusivos, a gente tem tanto o Eixo Anhanguera quanto o BRT Norte-Sul. Então, olha só, o BRT Norte-Sul é uma ideia que, né, ela é trazida no Plano Diretor Setorial de 2006 e ela é implementada em lei em 2007 no Plano Diretor. A gente, né, vai falar, acho que um pouco mais de BRT mais para frente, mas então nós estamos falando de uma ideia, de uma proposta que tem 14 anos, e infelizmente a gente ainda não conseguiu colocar em operação, né? Então, assim, só para fechar esse raciocínio, essa provocação, né, esse lembrete de artigos de leis que eu trouxe para vocês, então nós temos dois planos muito interessantes, né? O Plano Diretor Setorial de Transporte Coletivo, que não chegou a virar uma lei, mas vários segmentos desse plano estão no Plano Diretor Municipal, que é sim uma lei municipal, a Lei 171 de 2007, mas e daí, né? Por que não avançou? Por que nós temos esse planejamento, nós temos esses elementos desenhados em mapa, inclusive, e muito pouco, quase nada do que foi planejado lá em 2007 foi implementado? Então, fica isso para a gente refletir, né? Por que a legislação, esse processo de planejamento trazido em lei, é tão difícil de ser implementado? Por que o poder público é tão vagaroso na implementação desse processo de planejamento? Né? Como será garantir maior efetividade de um processo de planejamento? É claro que o planejamento ele não resolve tudo, né? Ele é sempre um primeiro passo, mas a gente aqui nessa reflexão, é importante destacar como a atitude, como a ação, como a implementação desse processo de planejamento é fundamental para garantir uma cidade diferente e um sistema de transporte público muito melhor.
Para isso, para a gente começar e provocar a discussão. Obrigada. Muito obrigada, professora Érica. Eu gostaria de convidar o pastor Willy Gonzalez Taco. O pastor, ele é engenheiro civil, mestre em transportes urbanos pela Universidade de Brasília, UNB, é doutor em engenharia de transportes pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e está se somando ao grupo do Mova-se. Não é, pastor? Seja muito bem-vindo. Renata, boa tarde, professora Érica, Miguel, professor Adriano, boa tarde pela oportunidade que me brindam de poder participar desse lançamento do Mova-se e também dessa discussão, né? Parabenizando ao Miguel por esse coletivo, ¿no? Que está sendo criado, essa forma de restabelecer esse diálogo com a população, com a imprensa, porque eles são ponto-chave nesse processo de implementar isso que a Érica colocou, né? Os instrumentos normativos que definem esse crescimento das cidades. Eu estou representando aqui o CEFTRU. O CEFTRU é um centro interdisciplinar de estudos em transportes. Trabalhamos desde 96, aqui são vários anos que se passaram e nos quais várias soluções partiram juntando a universidade às necessidades da população, à necessidade da sociedade, em diversas esferas. O CEFTRU, ele reúne, né, uma série de professores da Universidade de Brasília, como também pesquisadores de outras áreas, e tem produzido um conhecimento bastante rico em termos da problemática de transporte, do planejamento das nossas cidades. E também estou representando aqui o Grupo Comportamento em Transportes e Novas Tecnologias, um grupo de pesquisa que está carimbado pelo CNPq, né? Nós conhecemos o CNPq como uma instituição que trabalha com a pesquisa, nós estamos cadastrados no CNPq reconhecidos a nível nacional, e as nossas pesquisas envolvem os aspectos comportamentais dos indivíduos, das pessoas quando se deslocam, né? E aqui trazemos um pouco esse aspecto de pensar as cidades, pensar o transporte público e pensar nas pessoas. A professora Érica bem colocou, né? Nós temos muitos bons planos e projetos que são desenhados, desenvolvidos, e muitas vezes eles não tomam em conta em si a real necessidade da população. Nesse caso, quando ocorre isso, a solução pode até ser implementada, mas a população não é atendida. Então, nosso grupo de pesquisa, ele trabalha nesse foco, em poder compreender em si as reais necessidades das pessoas e como que isso influencia nos seus deslocamentos e no desenvolvimento urbano. E nós temos visto que perante essa questão da pandemia, novos comportamentos das pessoas têm surgido em relação à questão da mobilidade. A micromobilidade tem surgido como uma questão quase que forçada para as pessoas poderem se deslocar, vista a situação que estamos vivendo. E também tem dado lugar a que as pessoas comecem a repensar, inclusive, os planos que tanto a professora Érica colocou de uma forma bastante acertada, o fato de que existe, levaram um tempo para ser desenvolvidos e que viraram lei. Agora, o problema é que essa demora que nós temos em implementá-los termina nos afetando de forma bastante forte, porque enquanto que demoramos, novos comportamentos estão surgindo, a dinâmica urbana não para, a sociedade muda permanentemente, a nossa sociedade e o nosso espaço urbano cresce, ele se expande. E quando vem a ser implementado, já existem mudanças que estão ocorrendo, que já aconteceram. Então, isso causa um prejuízo significativo em todo o esforço que foi feito para desenvolver um plano. Nós temos que um plano de mobilidade, um plano diretor, ele não surge de um dia para outro. É um conjunto de atores que participam, um tempo de desenvolvimento, recurso que é gasto para isso. E quando é momento de implementá-los, por algumas questões, eles terminam sendo, de alguma forma, demorados para serem implementados. E o Brasil é um país que tem instrumentos normativos relacionados com transporte, mobilidade e questões urbanas significativos. Nós temos a lei de mobilidade, temos o Estatuto do Idoso, que, por exemplo, traz os elementos importantes de inserção do idoso dentro do espaço urbano, né? E podemos destacar outros documentos, né, que nos trazem ao entendimento de que temos instrumentos normativos. Agora, o que está faltando é como levar e implementar isso, como fazer com que a implementação disso tome em conta as características reais necessárias da população
e se faça em um tempo que possibilite atender justamente a população. E uma das coisas que deixamos aqui, nesse instante, desse momento de discussão, de ver e discutir por que esses processos de implementação são tão demorados. Será que a participação da população não exerce a devida pressão para que isso ocorra? Será que os meios que se têm para poder fazer com que os gestores se movimentem e implementem também são deficitários? O que está ocorrendo para que esses planos, esses documentos levem-se à prática, né? É uma reflexão que eu deixo e agradeço pela oportunidade de estar participando. Pelo que eu entendo, nós estamos procurando restaurar a qualidade de vida da população nas cidades, e ainda mais nesse contexto que estamos vivendo da pandemia. Muito obrigada, professor Pastor Taco. Nós seguimos agora com a fala do Adriano Paranaíba. Ele é economista, doutor em transportes pela UNB e professor do IFG. Bem-vindo, Adriano. Olá, obrigado, Renato. Obrigado a todos colegas, especialistas, pessoas também, nossos colegas aí da imprensa, que fazem um papel muito importante para nós de divulgar, como a gente falou da outra vez na nossa coletiva, divulgar as ideias, né, e realmente promover esse debate. Eu queria puxar aqui na minha fala algo mais pontual, mais específico, que é a questão da reformulação da RMTC que estamos vivendo aqui em Goiânia. Recentemente no meu podcast eu entrevistei o presidente Tarcísio da RMTC, onde ele sinalizou que uma proposta foi enviada ao poder público com uma série de sinalizações do que deve ser feito, né? Parece que a AGR está junto com o governo de Goiás, organizando um grupo de trabalho para fazer uma discussão a respeito dessa proposição e junto com os prefeitos envolvidos na região metropolitana, fazer uma proposição de um projeto de lei para a reestruturação da RMTC. Eu gostaria de chamar a atenção aqui na minha fala para dois pontos que são extremamente importantes. O primeiro ponto, que tem tudo a ver com o que o professor Pastor e a professora Érica falaram muito bem nas suas falas, a questão da governança. O primeiro ponto, que é a questão da governança, não é só uma questão de saber como é que a gente vai dividir a conta, porque a gente vê hoje uma movimentação muito maior na perspectiva de quem que vai pagar a continuidade desse auxílio emergencial que está se tendo hoje, né? Então, a governança é muito mais do que a participação dos municípios e do estado de Goiás na composição da rede. Mas a gente realmente dar um passo atrás e pensar na governança de uma autoridade metropolitana que pense o transporte não só como linhas de ônibus, mas como, por exemplo, a professora Érica deu exemplo mais do que evidente, ciclovias fazem parte também do transporte urbano, né, coletivo. Então, nós temos uma série de discussões que envolvem o uso do solo e discute a questão espacial, que deveria compor esse entendimento de autoridade metropolitana, que é algo que, se a gente parar para pensar, algo até muito confuso aqui em Goiânia, né, nossa região. Né, você tem vários atores e você não tem uma autoridade. De repente pode ser isso, viu, professor Érico, o motivo da gente não conseguir pôr planejamento na prática. Porque existem tantos atores envolvidos e tanta gente faz um pedacinho e acaba não fazendo, uma autoridade metropolitana. Então, acho que esse momento da revisão da RMTC poderia ser um momento mais do que propício da gente pensar em como vamos consolidar uma autoridade metropolitana que considere todas as vicissitudes, né? Não só pensar transporte como linha de ônibus, mas pensar em toda a população, pensar nas pessoas, nos usuários. Então, esse é um primeiro ponto de provocação que eu queria trazer para cá. E o segundo ponto é a discussão tarifária. Essa é uma discussão que é realmente uma discussão infinita. Há uma sinalização de a proposta das empresas é que exista uma tarifa técnica e uma tarifa efetiva, com o objetivo de não causar um impacto grande no aumento da tarifa para o usuário. Então, você teria uma tarifa técnica, que seria a tarifa real de fato, e aí você teria políticas de subsídio para compensar o valor da tarifa. Tem dois lados dessa moeda. O primeiro lado é que essa tarifa de Goiânia faz mais de 3 anos que ela não tem reajuste.
E isso é muito complexo, porque diesel a gente vê aí está aumentando quase que toda semana. Então, nós temos esse ponto que é importante a gente considerar, que os custos vêm aumentando, mas não dá para jogar esses custos direto para o usuário. Porém, nós temos um outro lado da moeda, que é uma prática de uma tarifa técnica e uma tarifa efetiva, fica aquela questão regulatória de nós não vamos criar um estímulo para que o sistema não seja eficiente? Será que a gente não só vai jogar na conta do Estado, na conta dos municípios, para pagar o subsídio à ineficiência? Será que a diferença dessas duas tarifas, será que vai conseguir enxergar o quão eficiente o sistema está sendo ou só uma questão de custos? Então, é uma discussão muito séria que precisa ser feita, mesmo porque em dezembro se encerra o auxílio emergencial que a gente tem, que está ajudando a segurar a nossa tarifa aqui da região metropolitana. Em janeiro você vai ter isso, tendo que entrar em prática, de um jeito ou de outro, porque a emergência financeira vai acabar. E como que a gente vai fazer essa discussão? Então eu estou um pouco preocupado da gente perder uma oportunidade de repensar essa nossa rede metropolitana, essa nossa RMTC, de repente a própria CMTC, o Metrobus. Então, assim, nós temos muitos agentes envolvidos e podemos perder o bonde da história, a oportunidade da gente entrar em 2022 com um sistema que seja eficiente para atender os municípios, que seja bom e que tenha um custo que não seja abusivo para o usuário e que traga retorno financeiro para que os concessionários do sistema queiram prestar um bom serviço, né? Eles são bem remunerados, então eles vão prestar o melhor serviço possível. Então, eu quis trazer essa provocação, que é uma discussão muito importante da gente fazer, que a gente não pode perder esse momento histórico. Obrigado, pessoal. Obrigada, Adriano. Agora, eu gostaria de convidar os nossos colegas da imprensa para eles fazerem a inscrição para as perguntas no nosso chat, e os nossos especialistas estão à disposição, inclusive Miguel. Né, Miguel, você falou hoje sobre o Mova-se, mas você também está disponível para respostas a respeito, né, dos problemas aí da RMTC, envolvendo também o BRT, e etc., né, falar dos corredores e etc. Alguém tem uma pergunta? Alex? Alex? Agora o Alex, depois a Daniela Versiani. Alex, da TV Brasil Central, da PUC TV. Alex, pode abrir sua câmera, seu microfone. A quem que você vai direcionar a sua pergunta? Renata, eu queria... Bom, eu não sei exatamente, eu queria alguém, até para me abrir minha matéria, ficar melhor aqui, alguém que pudesse falar sobre o objetivo real desse fórum. Miguel, você pode falar sobre isso, por favor? Sim, o nosso objetivo, né, é criar um fórum permanente de discussão para debater esses assuntos de interesse, né, tanto da comunidade acadêmica, né, pelos nossos especialistas, e também por parte tanto de tomadores de decisão quanto da imprensa. Porque hoje percebemos que existe um hiato, né, muito grande nessas discussões. Muito, né, a gente percebe muitos achismos, né, ainda mais nessa era pós-verdade, né, de fake news, e também uma pouca preocupação, né, também de tomadores de decisão em ouvir os especialistas para tomar, né, escolher os melhores caminhos. Então, a ideia desse fórum é gerar conteúdo de qualidade que possa ser usado tanto por vocês, né, da mídia como formadores de opinião, como também para os tomadores de decisão, né? E como eu disse, também está lá no site, né? Esse aqui é um dos formatos, né, que é por meio de debates. Também tem um podcast, né, hoje liderado pelo professor Adriano Paranaíba, e teremos palestras e outros tipos de evento para melhorar nessa discussão sobre o tema. Ok, obrigado.
Respondido, Alex? Respondido. Obrigado, Renata. Ok, obrigada. Agora eu convido a Daniela Veciani, da Rádio CBN, para poder fazer sua pergunta. A quem você deseja direcionar sua pergunta, Daniela? Boa tarde a todos. Eu quero direcionar para o Adriano Paranaíba, por favor. O senhor citou algumas questões relacionadas à tarifa e usou o termo sistema eficiente, né, principalmente para os usuários. Eu queria saber, para o senhor, como especialista, qual seria um sistema eficiente e ideal para os usuários do transporte coletivo aqui em Goiânia? Bem, vamos lá. A primeira coisa que determinaria a questão de eficiência para o usuário é a questão do tempo de viagem. De fato, a gente precisa que o sistema ofereça qualidade do veículo, mas também que ofereça a questão de tempo. E muitas vezes que nós percebemos na cidade, na região metropolitana de Goiânia, não só de Goiânia, mas nas grandes metrópoles, é a questão de você não ter aí um fluxo de veículos, onde você tem uma acumulação de pessoas nas plataformas, nos terminais. Então, de novo, por que a gente não pode só discutir linhas? Porque esses ônibus, às vezes, eles estão presos no trânsito da cidade, né? Então, não adianta, às vezes, a gente falar para a empresa que ela tem que colocar mais um monte de ônibus, se esses ônibus vão ficar todos parados no trânsito. Então, você tem que pensar num sistema completo, porque você precisa dos corredores funcionando muito bem, né? O BRT de Goiânia está aí com esse objetivo de atender a esses corredores prioritários. Vamos ver como é que vai ser esse atendimento, qual a perspectiva que nós vamos ter aí dessa questão. E a questão que é interessantíssima, a questão de opções. Muitas pessoas, às vezes, estão mais preocupadas com um veículo que tenha não a necessidade de passar de um terminal para o outro, mas, às vezes, uma linha de conexão entre outras linhas, ou até mesmo jornadas mais curtas. Transporte sob demanda, por exemplo, poderia, e Goiânia é um exemplo para o Brasil, com o nosso Citybus 2.0, que está retornando após esse período de pandemia. Então, assim, oferece outros tipos de serviço, porque o usuário também não pode ser tratado como uma persona que tem um perfil único, né? Você tem pessoas que estão mais preocupadas do ônibus chegar mais rápido, tem outros que estão mais preocupados que aquele ônibus tenha mais conforto. Então, muitas vezes é interessante que a gente tenha essa possibilidade de ofertar mais tipos de serviço. E Goiânia está, vamos dizer, um lado positivo, né? A gente às vezes fica só falando das coisas que precisam melhorar, né? Mas Goiânia tem essa questão do Citybus 2.0, que veio mostrar que é possível a gente ter uma diversidade de oferta de serviço de transporte metropolitano. Então, e o cidadão quer isso. E a questão do preço da tarifa também, né? Se a tarifa fica muito alta, ele acaba fazendo conta e vai preferir seguir para outros modos de transporte. Ele vai preferir para uma moto, e aí, ou para um carro popular, um carro usado, e aí você vai ter o problema que a gente teve quando a gente percebeu aí lá no passado, e até uma das causas do decaimento do número de usuários de transporte, que é você ter esse ciclo vicioso, né, de mais gente indo para o trânsito, saindo do transporte coletivo, congestionando mais as vias, e aí o próprio transporte coletivo fica mais lento, porque ele tem mais competição das vias para poder atender a população. Não sei se eu consegui te responder, Daniela. Respondeu, obrigada. Obrigada, Daniela. Obrigada, professor. Agora... Francisco Costa, é você. Vou fazer Foi o Francisco, eu perdi aqui no chat. Sem problema. Vou fazer a pergunta para a professora Érica. Professora, com os aumentos frequentes do combustível, o que nós temos é um fenômeno inverso, que é a diminuição dos motoristas por aplicativo, né? Além, claro, da gente estar andando menos de carro também, quem tem veículo próprio. Isso pode ser aproveitado para impulsionar esse debate da melhoria do transporte público, inclusive trazendo novamente e aumentando os passageiros, colocando o ônibus como a principal opção de transporte novamente? Nossa, Francisco, adorei a sua pergunta, né? A sua colocação. Muito obrigada. Eu acho que nós estamos diante de um momento ímpar, né? De uma grande oportunidade, sim, para rever o transporte público. Não só o transporte público, como a mobilidade em geral, mas
né, entrando naquele ditado, todo momento de crise pode sim ser um momento de oportunidade. Na pergunta anterior, né, que aproveitando que a Daniela fez sobre a qualidade do sistema, claro, tem muitas definições, muitos autores que trabalham isso, mas eu acho interessante a gente pensar que um sistema de transporte público com qualidade é aquele que consegue atrair o usuário do automóvel, né, seja porque o sistema é muito bom ou porque está muito difícil ou muito caro de usar o carro. Então, assim, eu acredito que agora, com essa dificuldade maior de utilização do transporte por aplicativo, o transporte público coletivo está com a faca e o queijo na mão para atrair usuários novamente, né? E eu acho que nisso a discussão do BRT é muito pertinente, porque a Goiânia está para, né, inaugurar um sistema diferenciado, um sistema que está sendo muito esperado pela população, mas assim, essa oportunidade poderia ser melhor aproveitada no sentido de trazer um conjunto de ações, né, para a população que realmente atraísse o usuário, ou o ex-usuário, ou o usuário que migrou para o Uber, né? Então, assim, a gente está falando de um BRT que poderia ser integrado às bicicletas, a gente já falou isso, né? Imagina bicicletas alimentando estações de BRTs, alimentando os terminais. A gente fala também, dentro desse conjunto de ações, por exemplo, a integração temporal fora dos terminais, né? Hoje o sistema de bilhetagem eletrônica, ele permite, Goiânia já teve essa experiência de permitir a integração fora dos terminais. E assim, então, a questão também da melhoria das linhas regulares. Então, acho que somada, né, a essa perda de passageiros com a crise do transporte por aplicativo, o transporte público coletivo tem aí uma grande oportunidade de, né, mostrar um diferencial, mostrar para que veio e realmente trazer um pacote de melhorias para atrair esse usuário. Eu acho que, de novo, estamos diante de uma grande oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professora. Respondido, Francisco? Sim, foi ótimo. Ok. Agora o Alex, da PUC TV, vai fazer uma nova pergunta. Alex, a quem será direcionado? Eu queria também perguntar para a Érica o seguinte. Érica, boa tarde, Alex, da PUC TV. Érica, a gente faz a vida inteira, o ano inteiro, né, 365 dias do ano, reclamações, registrando sempre a reclamação do usuário que está insatisfeito com o transporte. Uma das reclamações que eu ouço muito do usuário é a questão de demora do ônibus, e aí dá de entender o seguinte: se o ônibus está demorando, é porque talvez, então, não tenha veículo suficiente. Então, minha pergunta é a seguinte: nós temos, então, veículo suficiente, ônibus suficiente, ou é porque, e aí eles não estão sendo bem distribuídos, ou realmente falta o ônibus, e essa reclamação do usuário é, de fato, uma realidade? Nossa, Alex, também é uma pergunta que dá para a gente discutir muita coisa em cima, né? Demora significa baixa frequência de veículos, né? O usuário precisaria que o ônibus passasse mais rápido no ponto, essa é a grande verdade. Agora, por que isso acontece? São muitos os motivos, né? Primeiro deles, será que o ônibus está preso no congestionamento junto com os carros porque não tem uma via preferencial para ele passar? Isso é uma medida muito séria, por quê? Porque ela extrapola o sistema, né? É uma medida que a cidade precisa oferecer para o sistema de transporte público funcionar. Aí você pergunta, a frota hoje é suficiente, né? Uma excelente análise que se precisa fazer. Agora, a gente tem que lembrar também que Goiânia, a região metropolitana, ela cresce, ela se espraia, e cada vez que essa cidade vai se afastando das áreas centrais, das áreas consolidadas, né, possivelmente o sistema ele tenha que alocar um ônibus, né, um veículo que hoje atende a área central para atender uma área periférica. Por quê? Porque é um serviço que precisa ser universal, precisa atender todo mundo. Então, assim, olha só, mais uma solução com relação, né, à demora que está fora do sistema. Então, imagina, se o sistema toda hora tem que desviar um veículo para ir lá longe pegar novos passageiros, né, é uma solução também que não cabe ao próprio sistema, cabe às cidades que são atendidas pelo sistema. Então, assim, acredito que o redimensionamento de frota hoje, né, ele precisa ser refeito sim, mas se a gente continuar nessa questão insustentável de espraia a espraia, toda hora tem que retirar um veículo que atende uma linha mais consolidada para atender uma linha periférica de baixíssima densidade, né, de muitas vezes loteamentos que estão sendo feitos na periferia sem o menor controle, isso é uma coisa insustentável, né, uma coisa que vai gerar com que o sistema não se sustente. Então, de novo, são problemas sempre muito complexos que envolvem, o professor Adriano falou da governança, né, excelente,
falou também de pensar uma agência metropolitana. Fico muito feliz, Adriano, com a recuperação desse tema, né? Porque essa discussão da agenda, eu e o Miguel, se não me falha a memória, a gente começou a fazer em 2014, né, junto com o Ministério Público, em alguns eventos do Ministério Público e tudo mais, porque pensando justamente que se não tiver uma autoridade metropolitana, e na época foi proposta uma agência pela questão da autonomia financeira e tudo mais, se não tiver uma autoridade que ajude a pensar isso tudo de forma metropolitana, que o usuário do transporte coletivo, né, ele não interessa, ou para ele ele não sabe, ele não quer saber que o ônibus cruzou Goiânia para Aparecida, ali é outro prefeito, é outro serviço, não, ele quer saber que ele vai pegar o ônibus no ponto A em Goiânia e vai descer próximo na casa dele no ponto B, o transporte precisa funcionar em rede. Então, assim, demora, né, é uma coisa muito complicada para o usuário, que se reflete diretamente na qualidade do sistema, mas ela tem muitas causas que vão além da necessidade única e exclusiva de aumento de frota, né? Por isso que tudo é tão conectado, tão importante, e a governança nesse sentido, a gestão pública, uma autoridade que realmente consiga regular, implementar e controlar a qualidade é fundamental. Ok, obrigado. Deixa eu só fazer uma colocação, professora Érica. Eu disse que nós estamos perdendo a oportunidade de discutir uma autoridade. Infelizmente, não está na mesa uma autoridade. Poxa, Adriano, eu entendi errado, então não fiquei mais feliz. Eu achei que estava sendo discutida a questão da agência. Infelizmente, não está sendo discutido uma autoridade metropolitana. A discussão de governança é só quem que vai participar com quantos por cento dentro da rede. Quantos por cento é Estado de Goiás, quantos por cento é cidade de Goiânia, cidade de Aparecida e os outros municípios. A governança está sendo discutida, infelizmente, só no volume de participação e ainda continua na mão de uma discussão só de linhas de ônibus e não essa perspectiva que a gente queria, né? Ok, obrigada. Agora a Jéssica Marques, do Diário do Transporte, ela tem uma pergunta que eu vou direcioná-la para o Miguel e para o Adriano, que é a seguinte: de que forma a experiência do aplicativo do Citibus 2.0 pode ser utilizada como modelo para o transporte coletivo por ônibus da região metropolitana? Miguel, você pode começar fazendo essa resposta? E o Adriano complementa, por favor? Miguel, não estamos te ouvindo. Miguel? Eu acho que tomar todas as minhas fotos. Miguel? Enquanto o Miguel não... Ah, pronto, voltou. Então, agora voltou, né? Tem que fazer aqui, retirar e colocar do plug, sempre ajuda. Então, a questão do serviço sob demandas, né, essa integração Citibus e transporte público, ela até que começou, né, um piloto no Garavelo, no final de 2020, antes da suspensão do serviço. O que é usar esse serviço sob demanda para atuar em locais onde o transporte mais rígido, né, o convencional, ele não consegue gerar uma melhor produtividade. Vou até usar um termo melhor, né? Ele não consegue dar agilidade às pessoas que vão utilizar o serviço. Por quê? Porque, como ele é coletivo, então qual que é a gênese? Esperar um número determinado de pessoas, né, um coletivo de pessoas, para fazer aquele deslocamento. Então, ele trabalha muito em cima da oferta em si do serviço do que atender as necessidades. Então, o serviço sob demanda, ele tem a lógica ao inverso. Ele tenta atender o mais rápido possível as demandas, né, as necessidades existentes. Dando um exemplo como aconteceu no Garavelo. Alguns bairros, né, ali da região do Garavelo em Aparecida, linhas para fazer esse atendimento eram linhas de hora em hora, né, ou até em tempos maiores, porque não tinha uma quantidade suficiente de passageiros que, dentro dessa concepção, né, de oferta, não atendiam às necessidades de você ter uma linha de 5, 15 minutos.
que uma pessoa chegava e teria que esperar um grande intervalo de tempo. Ela, né, nosso sistema é tronco alimentar, então ela vinha de Goiânia numa linha troncal, e no terminal ela trocava e tinha que esperar muito, por causa da baixa demanda. Com essa integração com serviços sob demanda, como era o Citibus 2.0, a pessoa, ao chegar, ela já poderia solicitar um veículo, né, do Citibus, que poderia, dentro de um intervalo de tempo, né, da disponibilidade do veículo, atender essa demanda. Então, ela não ficaria mais 40 minutos, 1 hora esperando. Esse tempo poderia reduzir, que na questão do Citibus à época, se não me lembro, estava entre 10 e no máximo 15 minutos. Então, a ideia de usar sistemas sob demanda, e não temos só a questão do Citibus, né? O Citibus foi um exemplo na prática nosso. Temos também a questão de usar serviço de táxi, independente se for na região mais central, para fazer essa última perna. Você pode ter as bicicletas de aluguel para fazer essa última. A mobilidade elétrica, né? Patinetes, né? Ou bicicletas elétricas. Então, a ideia é fazer onde o transporte público não consegue, por causa das suas características rígidas, ser eficiente, né? Principalmente na questão do tempo, né? Que é o principal, né? Comparação com outras formas de deslocamento, usar soluções mais inteligentes. Eu gostaria até aproveitar nessa questão, né? Depois do Adriano Paranaíba, eu vou fazer assim. O professor Pastor, ele é um especialista nessa área de inteligência em transporte. Ele até orientou uma aluna que criou o seu próprio aplicativo para serviço sob demanda. Então, se você também pudesse explicar, depois do Adriano, rapidamente, essa questão do comportamento e serviço sob demanda e serviços convencionais, né? Eu sei que eu sei um pouco, mas é só para dar essa visão. Obrigada, Miguel. Adriano, eu gostaria só de acrescentar a sua resposta, por favor, que você conversou com o presidente da CMTC. E o Alex, ele fez uma última pergunta, que eu acho que você já consegue responder as duas, que é se tem alguma notícia, se pode falar sobre o retorno do Citibus 2.0, né? Se de alguma forma o Tarcísio adiantou isso na conversa que você teve com ele para o podcast. Sim, vamos lá. Ele adiantou sim que o transporte do Citibus vai voltar. Eu, particularmente, eu vou passar já direto para o professor Pastor, porque eu sou fã desse serviço, eu era usuário desse serviço, eu gostava muito de usar o Citibus 2.0, porque ele não compete, porque a gente tem uma visão, pessoal, de Goiânia, lá do passado, das vans, que as vans realmente ela parava no ponto de ônibus ali, abria a janelinha, o cara gritava de, olha, vai, entra. Então, assim, competia. E, na verdade, o Citibus, ele complementa o sistema, né? E ele, como o Miguel falou muito bem, às vezes ele ainda dá um auxílio para o sistema se realocar em questão de dar essa velocidade. Então, assim, eu era usuário, gostava muito, era interessante, tinha dias que a viagem do Citibus ficava mais barato que o Uber, então compensava muito usar, porque o Uber é legal, tá? Ele reduz a questão de você estacionar deixar o carro no lugar, mas ele ainda mantém um carro por passageiro. Mesmo você pensar no Uber Pool, que tem 3 passageiros no máximo, 2 agora com a pandemia, eu nem sei se por causa da pandemia está rodando o Uber Pool, né? Então, você tem um serviço mais interessante. E eu até acho que o sistema errou, porque eu acho que o Citibus poderia ter sido mais intensificado na pandemia, porque você teria menos aglomeração nas estações de ônibus, porque você teria... Então, assim, eu acredito que a crítica que a gente poderia fazer era o Citibus poderia ter sido mais expandido durante a pandemia, porque é um veículo que faz menos aglomeração, ele faz rotas mais alternativas, tem mais flexibilidade de horário, então ele poderia ter atendido bem. Mas a notícia que eu recebi é de que o sistema vai voltar, graças a Deus. Tem uma data, a gente pode dizer alguma coisa sobre isso para o nosso telespectador? Ele não falou de data no podcast, ele só falou que o sistema vai voltar. Renata, você me desculpa, eu preciso já me retirar que eu tenho outra matéria. Eu gostaria só de saber se já existe uma previsão aí de um novo encontro
desse fórum e como é que esse fórum vai caminhar, como é que serão agora os próximos passos. Alex, eu agradeço por você ter participado e nós não temos ainda uma nova data de reunião, mas tão logo tenhamos, nós vamos informá-los, inclusive dos outros passos, né, dos lançamentos aí de algum evento adicional que for ser desenvolvido. Mas todos continuam aqui à disposição de vocês, né, para prestar esclarecimentos, para conceder entrevistas agora e depois, e vocês fiquem absolutamente à vontade para nos acionar o Frederico, para poder solicitar, né, a disponibilidade dos nossos professores, tá bom? Tá certo. Muito obrigado a todos, parabéns pelo trabalho. Boa tarde. Obrigada, Alex. Agora, eu passo a palavra para o professor Pastor, que o Miguel pediu para ele falar um pouco sobre essa questão, né, do transporte sob demanda, da importância da integração com o sistema tradicional, não é, Pastor? É uma opção muito, não somente do ponto de vista importante operacional, mas também de poder integrar a cidade, né? Porque nós temos que a cidade, na sua dinâmica, tem um comportamento de demanda que pode mudar ao longo do dia, da semana e do mês e do ano. Então, esse sistema de transporte, tanto flexível do ponto de vista operacional, na área que está trabalhando, como também reconfigurar o atendimento de demanda segundo ela se produza no espaço, segundo se espalha no espaço. E uma parte importante desse tipo de sistema é que, por exemplo, ele pode ser uma alternativa no momento atual em que o Uber está sendo menos utilizado pelo custo que está implicando o uso do Uber, né? Então, é uma janela de tempo importante para poder justamente colocar em prática, retomar esse tipo de sistema e criar um novo comportamento das pessoas diante dessa oferta de tipo de transporte, porque o importante é que a pessoa goste do sistema, né? Que ele seja atraente, e aí depois ele fique e passe a divulgar ele como sendo uma boa opção para a sua locomoção. Então, do ponto de vista tecnológico, todas as condições estão dadas, e ainda a experiência de Goiânia tem sido muito importante no contexto do Brasil e internacional, isso que é importante, ou seja, porque todo o desenvolvimento tecnológico que se precisa para ter um sistema operando nessas condições não é fácil, não é uma coisa de colocou o ônibus e pronto, não, é muita tecnologia por trás, e Goiânia tem uma experiência de destaque e de ponta a nível nacional e internacional. Obrigada, professor. Agora eu convido novamente a jornalista Daniela Berciani, da Rádio CBN, para fazer mais uma pergunta. Daniela, a quem você vai direcionar a sua pergunta? Renata, minha pergunta já foi respondida em partes, porque era exatamente sobre este retorno do Citibus, que o professor Adriano tinha citado na primeira fala dele. Ele já respondeu que não tem uma data definida, mas eu queria saber de vocês se já está... quando que isso vai ser divulgado, né, sobre esse retorno, e se será no mesmo formato que estava antes aí da pandemia, se já tem alguma informação sobre isso, porque é um assunto de bastante interesse de muitas pessoas, principalmente agora com os altos preços dos transportes de aplicativo, né, Uber 99. Daniela, não, essa é uma responsabilidade, como bem disse, né, a professora Érica, o professor Adriano, que esse direcionamento, né, da ordenação, né, e do formato do modelo de transporte que vai ser, né, definido agora para a região metropolitana, depende do órgão gestor, né, depende do poder público, né, fazer esse tipo de definição para que de fato seja seguido. Isso envolve vários outros aspectos, né, que cabem ao poder público para dar esse direcionamento. Não sei, professores, se, né, eu estou falando adequadamente aqui, né, gostaria da ajuda de vocês aí para complementar, mas, de fato, é necessário, aqui nós estamos discutindo, né, as soluções e os caminhos dentro daquilo que já foi ventilado de uma nova rede metropolitana de transporte, né? Então, a questão, né, do subsídio ao transporte, do mesmo modelo que existe, por exemplo, em grandes cidades, né, como Londres e Paris, aí pelo mundo, além, de fato, dessa rede integrada, né, com outros braços aí de transporte, como o Miguel disse, o Citibus 2.0, bicicletas, etc., para fazer a última milha de deslocamento, né? Até então, eu acho que é isso que a gente sabe, mas talvez o Adriano tenha conseguido tirar algo mais aí do presidente da CMTC, Tarcísio. Né, Adriano?
Ali foi difícil tirar, mas a torcida é grande, né, gente? Para esse negócio voltar, né? Deus do céu. A gente precisa logo do Citibus 2.0 para na rua de novo. É isso mesmo. E aí, professor, é de fato isso, né? É necessário que o poder público tome a rédea e tome as decisões, correto? Isso, gente. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de duas esferas de entes federados, estadual e municipal nós temos muitos atores envolvidos. Então, assim, por isso que eu estou muito preocupado, porque há uma pressa de se resolver a estruturação da RNTC antes do fim do auxílio emergencial que está tendo, mas a pressa pode acabar fazendo com que o modelo não fique bacana para o usuário. Então, acredito que é importante que a gente se envolva, né, que a gente faça uma cobrança aí das nossas autoridades, porque são muitas autoridades que precisam conversar para que isso daí saia do papel. Professora Érica? Acho que a pergunta da Daniela complementa, né, aquela que o Francisco tinha feito, e acho que a gente já está também caminhando, né, mais para as conclusões. Eu queria propor aqui um encaminhamento, Renata, Miguel, Pastor, Adriano, e para os demais que nos acompanham aqui, é o seguinte, né, então, assim, acho que nos pontos da fala, das discussões, ficou muito claro, muito evidente como Goiânia precisa caminhar e caminhar rápido, né? Fica essa expectativa da entrevista que o Adriano fez, quais seriam as decisões ou as futuras notícias da CMTC e tudo mais. Então, assim, talvez fosse interessante o fórum sugerir ao poder público, à CMTC, como é que a gente pode dizer aqui, talvez, né, batizar de algum nome, mas esse conjunto de melhorias no curto prazo para o transporte coletivo, aproveitando a oportunidade da degradação dos serviços de aplicativo, né? De novo, o transporte público está com a faca e com o queijo na mão para recuperar o usuário. Então, imagina se junto com a inauguração do BRT, que foi adiada novamente, deve vir aí nos próximos meses, a gente já tivesse algumas ciclovias e fomentasse a integração com os terminais e com o próprio BRT, se a gente tivesse, né, essa volta da integração temporal fora de terminais, se a gente tivesse o retorno do Citibus 2.0, principalmente priorizando essas áreas, né, de difícil acesso, ou áreas em que o transporte não atende. Imagina apresentar um conjunto de medidas desse para o usuário no curto prazo, aproveitando a crise dos aplicativos. Eu acho que Goiânia sairia muito na frente, né? Deixa eu só fazer uma complementação aqui, que seria justamente no sentido de que nós temos um exemplo muito positivo, que é o governo de Minas Gerais. Eles fizeram uma discussão recente e agora está aberta uma consulta pública, onde você tem ali especialistas, a população, os órgãos de imprensa participando. Então, assim, que a gente, de repente, seria uma boa a gente ter essa estruturação igual Minas está fazendo. De novo, lá é mais fácil porque eles têm uma autoridade, né, que é a BR Trans, né, que é mais concentrada, a BH Trans, desculpa, que concentra essas decisões. Então, acredito que a gente precisaria realmente de buscar com que os nossos entes federados façam uma discussão mais aprofundada, mais do que célere, propriamente dito. Ok. Muito obrigada. Professor Pastor, o senhor quer também fazer alguma consideração? Seria interessante uma carteira de ações imediatas para atender essa questão da pandemia, né? Porque realmente sim, estamos saindo do processo de pandemia, mas é mais ou menos da seguinte maneira: nos estamos movendo diante de uma ponte que possivelmente não vai acompanhar o nosso passo, né? E a gente pode cair, a cidade pode quebrar mesmo. E se não aproveitamos esse momento, infelizmente outras opções vão ser tomadas em conta, como por exemplo a motocicleta, né? Que nós sabemos que já tem muitos acidentes nas cidades devido a isso, e que o usuário rapidamente tem que encontrar uma solução. Eu acho que poderia ser uma carteira de ações imediatas, pandemia, pós-pandemia, né? Muito obrigada, professor Pastor. Miguel, quer fazer a sua última consideração para caminharmos para o nosso encerramento? Sim, e eu queria até pedir desculpa que eu acabei esquecendo um ponto muito importante na minha fala, é que o Mova-se, né, ele não está surgindo do nada, ele vem de uma experiência exitosa, né, do Fórum de Mobilidade, liderado pela professora Érica, que durante os anos de 2008 até 2018, acho que 2010 a 2018, né, foi um pilar importante nas discussões de transporte na região metropolitana.
né? O primeiro local de apresentação do BRT, do projeto, foi no fórum. Né? E foi, eu acho que foi a primeira reunião, ou na segunda do fórum, houve a apresentação do BRT Norte-Sul. Foi o lançamento, 22 de setembro de 2010. Teve também, né, o Pacto pela Mobilidade, onde o fórum conseguiu, junto com toda a cadeia produtiva, né, levantar algumas ações para melhoria do transporte. A gente sempre acaba esbarrando, né, igual a Érica falou, na execução. Então, por isso que concordo com o professor Paranaíba, né, com o Adriano, que nós temos que ver também, né, discutir essa questão da governança. Mas, né, o fórum ele está sendo, né, um resgate histórico, né, ao grande trabalho que foi coordenado pela professora Érica entre os anos de 2010 até 2018. Então, assim, nós não, que na primeira reunião eu falei, nessa, né, de hoje eu esqueci, nós não estamos saindo do nada. E temos experiências exitosas, né, sobre os corredores. Então, os poucos corredores que saíram foi também com muita discussão dentro do fórum. Então, que nós possamos continuar nesse mesmo movimento. E com acho que com um elemento novo que facilita, que é a tecnologia de poder fazer isso de forma digital, né, à distância, que um dos maiores problemas à época era conseguir reunir todos no mesmo espaço físico. E hoje não, nós conseguimos fazer, fica gravado, a gente pode disponibilizar, né, criar conteúdos em cima disso. Então, daqui saiu entrevistas, né, artigos para jornais e tudo. Então, o momento é muito propício, tanto na questão da tecnologia que facilita essa comunicação, quanto também no momento de rediscussão, né, de toda a vida urbana, né, e transporte e mobilidade como um elemento estruturador da cidade. Ok, Miguel, muito obrigada. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos aqui, aos nossos especialistas pelo seu tempo. E vamos nos colocar aqui novamente à disposição da imprensa, né? Para caso queiram a entrevista posterior, estamos todos aqui à disposição. Vocês podem entrar em contato com o Frederico, que ele vai fazer a agenda dos nossos especialistas, viu, pessoal? Então, muito obrigada a todos os meus colegas jornalistas que aqui estiveram. Nós vamos renderizar a nossa coletiva e enviar para todos vocês, tá bom? Na sequência. Obrigada, gente. Obrigada, professor Adriano, Miguel, professora Érica, professor Pastor Taco, né, e a todos os nossos colegas da imprensa. Até um próximo encontro para a gente discutir mobilidade. Felicidades, obrigado a todos, abraços. Obrigada, boa tarde, boa semana para todo mundo, gente.